A graça e a paz de Jesus Cristo. Bem-vindo a esse canal que compartilha meditações nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos meditar em Marcos, capítulo 11, versículos 1 até o 11. Esse trecho fala a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que nós vamos ver nesse vídeo são a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como ela foi e quais as implicações que ocorreram dessa entrada triunfal na sequência na vida de Jesus. Vamos começar a leitura. Versículo 1: E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos. Versículo 2: E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Versículo 3: E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Versículo 4: E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Versículo 5: E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? 6: Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. 7: E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. 8: E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. 9: E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 10: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. 11: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse texto fala a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como foi que ela ocorreu. Então, o que nós vemos é que Jesus enviou 2 dos seus discípulos para que fossem até uma aldeia que estava ali defronte deles, e Jesus certamente já havia conversado com o dono daquela propriedade para que dispusesse um jumentinho para que ele pudesse fazer a entrada na cidade de Jerusalém. Tanto que quando os discípulos perguntaram a Jesus que se alguém lhes perguntasse como eles trariam o jumentinho, Jesus disse para eles: apenas digam que o Senhor precisa dele. Então, aquele dono daquela propriedade certamente já tinha deixado aquele jumentinho preparado para que ele fosse recebido pelo Senhor Jesus. Tanto que no momento em que as pessoas perguntaram: o que vocês estão fazendo? Os discípulos disseram, no versículo 6, que Jesus tinha mandado que tomassem aquele jumentinho e logo os deixaram ir. Nós temos uma aplicação desse texto. Sempre que o Senhor ordena uma resposta na vida do cristão, ninguém poderá se opor. Nós vemos que os discípulos não tiveram que fazer nenhum tipo de esforço para que pudessem tomar aquele jumentinho e trazê-lo para o Senhor Jesus, porque a ordem já havia sido dada para que aquele jumentinho fosse trazido para o Senhor. Muitas vezes, muitos cristãos ficam reclamando com Deus e não tomam posse das bênçãos que Deus deu a elas. Quando elas chegam no local
para tomar a posse, basta que alguém diga: quem deu ordem ou autorizou você a tomar o jumentinho, a tomar essa bênção nas suas mãos? E as pessoas logo dizem que o Senhor não confirmou a bênção na vida delas. Se Deus decretou na sua vida que você vai receber uma vitória, tome posse. Não dê importância para alguém que cruzou o seu caminho e disse que você não vai conseguir realizar esse projeto ou esse teu sonho. Se Deus já falou com você, se você já apresentou uma causa a Deus em oração, creia que você já recebeu. Dê passos adiante. Ore e já na sequência diga: Senhor, obrigado, porque eu sei que essa vitória já está nas minhas mãos. Se você pediu uma porta de uma faculdade, se você pediu um esposo ou uma esposa, ou se você tem pedido por um novo trabalho ou por um empreendimento, ore e já na sequência comece a procurar a vaga na faculdade. Já comece a conversar com as pessoas que estão à sua volta para ver qual é a pessoa que se encaixa no seu interesse e comece a conversar. Comece já a fazer os cursos de empreendimento para começar o seu negócio. Não ore e fique apenas esperando como alguém que ainda não recebeu. Jesus disse: vão, quando vocês virem o jumentinho, tragam ele. E logo apareceram pessoas para dizerem para eles: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: o mestre precisa. O mestre mandou buscar esse jumentinho. Se alguém disser para você: quem disse que você vai receber essa vitória? Diga: eu pedi ao meu Pai, eu pedi a Deus. E tudo que nós pedirmos em nome dele, quando nós acreditamos, nós já recebemos. Então eu já tomei posse daquilo que Deus me deu. E aí vem aqui, essa é uma aplicação desse texto, uma aplicação prática em relação à leitura desse texto. Mas voltando para o contexto dessa passagem, Jesus precisava entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho para revelar na sua entrada em Jerusalém que ele realmente era o Messias. E aqui nós vemos que quando Jesus toma essa atitude, ele toma uma atitude completamente diferente da atitude que ele tomou em Marcos, no capítulo 8. Em Marcos, no capítulo 8, quando Jesus, lá no versículo 27, chega para os discípulos e faz uma pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos, no versículo 28, respondem para Jesus: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus prossegue e pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome dos discípulos, responde: tu és o Cristo. E aí Jesus, no versículo 30, os admoesta para que a ninguém dissessem aquilo dele. Então, enquanto aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus, depois que recebe a resposta de Pedro e dos discípulos, que identificam que ele é o Messias, os admoesta para que não contem a ninguém a respeito disso, aqui, ao contrário, na sequência, no capítulo 9, Jesus começa a mostrar que ele realmente é o Filho de Deus. Mas ele começa a revelar que ele é o Filho de Deus aos poucos. Primeiro ele teve essa conversa com os discípulos, Pedro fala que ele é Jesus, essa conversa fica entre os 12. No capítulo 9, nós vemos no versículo 2, 6 dias depois, 6 dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João. Ele não toma todos os discípulos, ele toma apenas 3 discípulos, os leva a sós com ele, em particular para um monte, e ele
se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, Jesus aparece vestido com uma veste branca e reflete uma grande luz, e juntamente com ele aparecem Elias e Moisés. Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Então, as escrituras, na época de Jesus, que correspondiam ao Antigo Testamento, era representada pela lei, pelo Pentateuco e pelos profetas. Quando Jesus aparece com Moisés e com Elias, que são aqueles que foram tomados por Deus, Jesus está dizendo que para Pedro, Tiago e João, que ele realmente era o Filho de Deus, que ele realmente era o Messias. Mas Jesus continua no capítulo 10, conversando com os seus discípulos, no meio do caminho, falando para eles que não contassem nada. Aliás, ainda aqui no capítulo 9, um pouco mais à frente, quando ele estava indo, logo depois que Jesus, aqui ó, a partir do versículo 30, quando Jesus começa a caminhar para a Galileia em direção a Cafarnaum, Jesus começa a falar aos seus discípulos no caminho. Versículo 31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Versículo 32, mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então nós vemos que Jesus ele começa no capítulo 8 falando, perguntando para os discípulos quem eles pensavam que ele era. Na sequência, Jesus diz para eles, não contem para ninguém, porque ainda não era tempo de Jesus se revelar como Messias. Na sequência, Jesus chama Pedro, Tiago e João, faz a transfiguração para confirmar que de fato ele era o Messias. Nós gravamos um vídeo comentando Marcos, capítulo 9, versículos 1 ao versículo 13, tratando dos versículos 1 ao versículo 10 a respeito da transfiguração de Jesus. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um link para quem quiser assistir esse vídeo que fala a respeito da transfiguração em mais detalhes, quando Jesus mostra que ele realmente era o Filho de Deus. Agora, no capítulo 11, nós estamos num ponto crucial do ministério de Jesus. Esse dia em que Jesus entrou de forma triunfal na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, é um dia em que ele entra para revelar que ele é o Messias. Tanto que as pessoas, quando receberam Jesus na entrada da cidade, começaram a cortar os ramos e colocavam na estrada, no caminho em que Jesus vinha passando. E começaram a dizer Hosana, ou seja, consagrando, reconhecendo Jesus como Messias. Bendito o que vem em nome do Senhor. As pessoas começaram a chamar Jesus de bendito, reconhecer ele veio em nome do Senhor, ele é o Messias. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É o que diz aqui no versículo 10. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, quando Jesus era dessa forma triunfal em Jerusalém, essa foi a entrada que os católicos chamam isso de o Domingo de Ramos, né? Que é o domingo em que Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho na entrada triunfal, e foi esse episódio que fez com que os seus perseguidores, logo nessa semana,
o perseguissem para que ele fosse levado preso e fosse morto na sexta-feira da paixão, para que na sequência ocorresse o sábado de aleluia e no domingo houvesse a sua ressurreição. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um momento importante do ministério de Jesus, porque antecede a sua condenação, a sua morte e, na sequência, a sua ressurreição e completa o ministério de Jesus Cristo. Então essa é o significado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Representa o reconhecimento dele como Messias. E logo após o seu reconhecimento como o Messias, aquele que veio em nome de Deus, vem o cumprimento do propósito para o qual ele veio: morrer para trazer humilhado na cruz, para substituir os pecados da humanidade, para que todos fossem reconciliados eternamente para sempre, de tal forma que todo aquele que recebe a Jesus, recebe a justificação dos pecados, a reconciliação com Deus e a condição de filho de Deus. E quem fala a respeito disso é Paulo, que fala sobre esses três momentos na carta que escreveu aos Romanos. Em Romanos, no capítulo 5, nós vemos Paulo tratando desses três momentos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que têm fé em Jesus Cristo são justificados dos seus pecados e passam a ter paz com Deus, porque uma vez que somos justificados dos nossos pecados por Jesus Cristo, ficamos em paz com Deus. No mesmo capítulo 5, no versículo 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, em Jesus, nós temos a reconciliação com Deus. E por fim, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, nós vemos que agora que fomos justificados dos nossos pecados e fomos reconciliados com Deus, não recebemos mais o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, ou seja, em medo, em receio de chegar diante de Deus. Mas agora recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que significa papaizinho, paizinho, ou seja, em Jesus nós fomos justificados, reconciliados e recebemos o espírito de filhos. E por meio de Jesus podemos entrar diante de Deus e chamá-lo de nosso Pai, nosso amigo, de paizinho. E assim é que acontece quando Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, sendo reconhecido como o Verbo divino, como o Filho de Deus, o que foi enviado por Deus. E na sequência, essa última semana de Jesus, se desencadeiam os fatos da sua condenação e da sua morte substitutiva, a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte, confirmando todas essas riquezas: a justificação dos nossos pecados, a reconciliação da humanidade com Deus e a adoção de filhos em Deus. Essa é a mensagem a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembre-se da aplicação prática que vimos no meio dessa mensagem. Quando Jesus decreta uma vitória na sua vida, tome posse e já agradeça. O Senhor é convosco,
Fiquem na paz de Jesus.